Fala pessoal, prontos para mais uma aí? Aula 26 do seu caderno 6, página 61. Essa aula é uma aula sobre interferência, tá? Vamos passar aqui para a discussão deste assunto. Assim que eu achar aqui, ó, essa aula de interferência. Bom, essa aula eu vou dividir com vocês em duas partes. Uma aula só teórica para a gente entender o conceito, depois uma parte mais matemática, beleza? A interferência de ondas, ela acontece toda vez que eu tenho duas ondas que estão sobrepostas, duas ondas que estão dividindo a mesma posição. E essa interferência só acontece neste momento, no instante em que elas estão interferindo, que elas estão passando na mesma posição, uma sobre a outra, beleza? Tá? Depois que a gente tem a sobreposição, tá doido? Os pulsos mantêm suas características originais. Eu sei que o desenho, que o texto deve estar pequeno para você, mas o que interessa para mim é a figura, ó. Então eu tenho um pulso de amplitude A1 indo para a direita e um pulso de amplitude A2 vindo para a esquerda. A única possibilidade de eu ter sobreposição desses pulsos é que eles andem em sentidos opostos, tá? Estão se propagando numa corda. Por quê? A velocidade depende do meio. Se os dois estão se propagando na corda, eles vão ter a mesma velocidade. Se eles fossem para o mesmo lado, eles não teriam como se encontrar, né? Eles não queriam se encontrar porque as velocidades seriam iguais. O que vai acontecer? No instante em que esses dois pulsos, que essas duas cristas estiverem sobrepostas, estiverem dividindo a mesma posição da corda, eu vou ter uma soma de amplitudes, tá? Vou ter uma amplitude A1 mais A2. E isso a gente chama de interferência construtiva. O que acontece nesse momento? Se é uma onda numa corda, eu vou ter um aumento da amplitude. Lembra, a amplitude aqui está associada à energia potencial que está sendo transferida para esse ponto. Se eu tivesse uma onda sonora, eu teria um som de maior volume, um som de maior intensidade. Se eu tivesse uma onda luminosa, eu teria um som de maior luminosidade, maior claridade ali, beleza? Tá? O que acontece logo depois, no instante em que esses dois caras se propagam? Porque percebe que neste instante da sobreposição, eu nem tenho seta representando o sentido do pulso, porque não faz sentido, né? Para dizer a palavra, não tem significado a gente imaginar que isso aqui está se propagando para algum lado. Eu tenho simplesmente a junção de dois pulsos diferentes. Bom, assim que esses caras deixam de ter esse instante, esse momento de sobreposição, cada um continua o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Desde que a gente despreze eventuais dissipações de energia, a propagação deles não vai ser afetada pelo instante da interferência construtiva. Beleza? Se eu tiver uma interferência destrutiva, é porque eu tenho os pulsos que a gente chama de fases invertidas. Um está para cima e o outro está para baixo, tá? Então tem fases invertidas. Então um está para baixo, outro está para cima. Quando eles se encontrarem, a gente vai ter uma subtração das suas amplitudes. Aqui sobrou um titico de amplitude para cima. Se as amplitudes tivessem o mesmo valor, o resultado seria zero. A gente teria uma interferência totalmente destrutiva. A gente não ia ouvir nada de som se a gente estivesse ali. A gente ia ter zero de brilho naquela região e a gente não ia ter nenhuma transferência de energia para aquele ponto. Aonde a gente tem aplicações disso no nosso cotidiano? Fone de cancelamento de ruído. Tá? Fone de cancelamento de ruído utiliza isso. O seu fone ouve a frequência do ambiente, identifica que frequência é essa e gera uma frequência de fase oposta para chegar junto no seu tímpano. Lembra, o som é uma onda de compressão e descompressão, uma onda longitudinal. Então, se o som externo tiver gerado uma pressão, o seu alto-falante, seu fone de ouvido, né, alto-falante do fone de ouvido, gera uma descompressão para chegar junto e a gente tem uma interferência destrutiva. Depois que elas passam uma pela outra, os pulsos continuam no seu mesmo sentido, beleza? Então isso é interferência construtiva ou destrutiva. Junção de crista com crista, construtiva. Vale com vale, também é construtiva. Crista com vale, destrutiva. Beleza? A gente vai passar aqui para a parte de dois exercícios que são teóricos, que eu coloquei os dois no mesmo lugar aqui. Quando a gente for fazer a questão 2, eu me tiro da tela, tá bom? A questão fala o seguinte, ó. Dois pulsos, na questão 1, dois pulsos transversais 1 e 2 de amplitudes diferentes propagam-se por uma mesma corda tracionada em sentidos opostos. A figura mostra esses pulsos antes de ocorrer interferência entre eles. Qual é o tipo de interferência que a gente tem aqui? A gente vai ter uma interferência construtiva, tá? Uma interferência construtiva. Essa interferência construtiva, ela só vai existir no momento em que eles estiverem um sobre o outro, tá? Que eles estiverem dividindo o mesmo lugar. Ele não perguntou nada para a gente
do instante da interferência, tá? Não é isso que ele quer saber. Olha o que ele pergunta. Após a interferência, esses pulsos nessa corda seguirão como mostrado em... Bom, o que acontece? Depois da propagação, os pulsos mantêm suas características originais. Ué, o pulso 2 que está desse lado aqui, ó, ok, tá certo. Mas o pulso 1 apresentou uma inversão de fase. Ele estava indo para cima e agora está para baixo. Então esse cara aqui está errado. Beleza? Não pode acontecer isso. Ele mantém a sua característica. O item B, pulso 2 continua indo para a esquerda, perdão. Ele tem maior amplitude que o 1. O pulso 1 continua indo para a direita com a amplitude que ele tinha já. Ué, essa aqui parece ser a nossa resposta correta. Ó. Item B. Depois da interferência, eles não mudam nada. Vamos eliminar as outras? Ó a letra C, ó. O pulso 2, que passou a ser vale, mudou a sua fase, né? Ele estava como crista e veio como vale. Aqui, os pulsos 2 refletiram, gente. Tá? O pulso 2 estava indo para a direita e passou a ir para a esquerda. Inverti, né? O pulso 1 estava indo para a direita e passou a ir para a esquerda. O pulso 2 estava indo para a esquerda e passou a ir para a direita. Houve reflexão? Então está errado. Tá? Não tem reflexão. Eles só interagem naquele momento e passam pelo outro como se nada tivesse acontecido. E aqui os dois inverteram a fase. Beleza? Então a única resposta correta? A letra B. Depois que houve o instante da interferência, eles continuam o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Eu vou descer a questão 2 e a gente vai fazer ela aqui. Tá pegando meu rosto? Não, ó, tô fora do texto. Vou deixar eu aqui mesmo para assustar vocês, beleza? Diz assim a nossa questão 2, ó. Nos manuais de instalação de equipamentos de som, há o alerta aos usuários para que observem a correta polaridade dos fios ao realizarem as conexões às caixas de som. As figuras ilustram o esquema de conexão das caixas de som de equipamento de som mono, no qual os alto-falantes emitem as mesmas notas, tá? Então os alto-falantes estão emitindo notas iguais ao mesmo tempo. No primeiro caso, a ligação obedece às especificações do fabricante. E no segundo, mostra uma ligação na qual a polaridade está invertida. Vamos lá, como é que a gente produz som em um alto-falante? É eletromagnetismo. Você tem a corrente elétrica passando por uma bobina, tá? No interior de um ímã. Essa corrente elétrica vai gerar uma força magnética que interage com o ímã e o cone do seu alto-falante vai para frente e para trás. Quando a gente inverte a polaridade de um alto-falante, quando a gente troca o polo mais com o polo menos, a gente vai inverter o sentido da corrente. E isso vai fazer com que a gente emita sons em oposição de fase. Tá? A gente vai ter os sons emitidos em oposição de fase. Como assim oposição de fase? Quando a corrente elétrica de um alto-falante gerar uma crista, gerar uma região de pressão, a outra vai estar com a corrente invertida. Então ela vai gerar uma região de vale, uma região de descompressão. Tá? Então os nossos alto-falantes vão estar emitindo sons em oposição de fase. Quando vamos dizer assim, quando um vai para frente e o outro vai para trás. Um gera crista e o outro gera vale. Perdeu? Ô, louco. Entendeu? Oposição de fase. Vai lá, letra A. O alto-falante E funciona normalmente e o D entra em curto-circuito e não emite som. Não, os dois vão emitir sons. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequência ligeiramente diferentes do D. Não, as frequências vão ser iguais. Tá? A corrente ela tem uma frequência de oscilação que vai fazer o alto-falante vibrar. Só que um vibra para frente e o outro para trás, quando os dois deveriam vibrar juntos para frente. C. O alto-falante E emite ondas sonoras com frequências e fases diferentes. Frequências não. Tá? As frequências vão ser iguais. As fases até são diferentes, mas a frequência aqui ó, são iguais. Letra D. O alto-falante E emite ondas sonoras que apresentam um lapso de tempo, quer dizer, um desvio, uma diferença de tempo. Não. Isso aqui até acontece, tá? As pessoas dão esse desviozinho de tempo na equalização, mas isso não vai gerar, isso não acontece por causa da inversão de polaridade. Letra E é a única que sobrou para a gente, que é a mais coerente. O alto-falante E emite ondas sonoras em oposição de fase às emitidas pelo alto-falante D. Tá? Por quê? Porque as correntes elétricas estão invertidas, provocando o fenômeno de interferência destrutiva, tá? Nos pontos equidistantes
dos dois alto-falantes. É isso que vai acontecer para a gente. Tá? Interferência destrutiva nos pontos equidistantes. Aí você pergunta para mim, mas sempre que a gente tiver essa oposição de fase, eu vou ter interferência destrutiva só nos pontos que são equidistantes. Então a gente tem que voltar um pouquinho lá para a nossa teoria para conversar um pouco sobre isso. Então vou te mostrar esse slide aqui, ó. Aí, e eu desapareci. Quando a gente fala dessa interferência de ondas bidimensionais ou tridimensionais, é comum a gente usar uma coisa que a gente chama de diferença de marcha. Que diferença de marcha ou diferença de percurso? A gente mede a diferença entre o quanto a onda emitida por uma fonte andou em relação à outra. E a gente geralmente mede isso em função dos comprimentos de onda. Por quê? Vamos lá, essa representação que eu tenho aqui, eu preciso mostrar com cuidado para não tocar, que se eu tocar ele passa o slide. Lembra? A linha cheia representa as cristas de onda. Entre as duas cristas eu tenho o pontilhado que representa para a gente um vale. Então, a distância entre duas linhas cheias vale lambda. E a distância entre uma linha cheia e uma pontilhada vale meio lambda. Esse pontinho amarelo, que está destacado com o D, é um ponto onde eu teria uma interferência destrutiva. Tá? Um ponto de uma interferência destrutiva. Por que a gente tem um ponto de interferência destrutiva? Porque eu estou juntando uma crista, outra crista, outra crista, crista de onda emitida pela fase 1 com crista, crista e vale da fase 2. Então, neste ponto D, eu tenho a junção da crista da onda 1 e o vale da onda 2. Isso gera para a gente uma interferência destrutiva. Esse desenho que tem aqui, diferente dos alto-falantes que a gente tinha comentado, eles estão operando em fase. Como é que eu sei que eles estão em fase? O primeiro desenho que eu tenho depois da fonte 1 é um vale, da fonte 2 também. Então eles emitiram esse vale ao mesmo tempo. Eles emitiram essa crista, que é o segundo desenho, ao mesmo tempo, e assim sucessivamente. Repara que então o meu x1 aqui seria equivalente a 3 lambdas. Da fonte até a primeira crista, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. E da fonte 2 até o vale, eu teria 2 lambdas e meio. 1, 2 e meio. Quando eu calculo a diferença, dá uma diferença de meio lambda. Quando a diferença dá meio lambda, eu estou defasado em meio lambda, a interferência vai ser destrutiva. Professor, por que é destrutiva se der meio lambda? Se der meio lambda de diferença, eu vou ter a crista de um chegando e o vale do outro chegando. Toda vez, então, que a diferença entre o que o x1 andou e o x2 andou der um número ímpar, i, de lambda sobre 2, então toda vez que essa defasagem der meio lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda, essa defasagem de meio lambda me indica que a interferência é destrutiva. Eu vou pegar mais um ponto aqui, que eu pintei de azul, que é o ponto C. Esse ponto C, ele é a junção da crista da onda 1 com a crista da onda gerada pela fonte 2. Crista com crista vai dar interferência construtiva. Repara que agora eu tenho 3 lambdas da fonte 1 até o ponto C. E 2 lambdas da fonte 2 até o ponto C. 3 lambdas aqui e 2 lambdas aqui, quando eu faço a diferença, dá 1 lambda inteiro. Ou seja, 2 lambdas sobre 2. 2 lambdas sobre 2. Gente, a justificativa está nessa figura. Entretanto, para efeito prático, para vestibular, vale a pena você decorar. Então eu calculo a diferença de percurso ou diferença de marcha, quanto uma andou com a outra, e comparo com meios lambdas, com lambda sobre 2. Se eu encontro um número k par, é porque eu tenho um número inteiro de lambda sobre 2. Ou seja, a diferença dá um número inteiro de lambdas. E aí eu vou ter interferência construtiva. Se eu encontrar um número de k ímpar, eu vou ter metade de lambda sobre 2, ou meio, ou 1,5, ou 3,5. E aí minha interferência vai ser destrutiva. Isso vale para ondas em fase, que emitem ondas ao mesmo tempo. Frequências iguais e emitem cristas juntas. O que a gente tinha na questão anterior era 2 alto-falantes emitindo em oposição de fase. E aí o K ímpar gera uma interferência construtiva e o K par gera uma interferência destrutiva. Nossa, que confuso!
É mais ou menos, mas vamos fazer um exercício disso para a gente ver como funciona. A questão 3, por exemplo, ela fala o seguinte, ó. Pedro Paulo alegou ao inspetor de alunos do seu colégio que não escutou da posição A em que se encontravam suas orelhas o sinal do final do recreio comunicado por 2 alto-falantes localizados em B e C de uma parede vertical, nos pontos B e C. Esses alto-falantes, contidos no mesmo plano vertical de A, emitiram sons idênticos de uma só frequência F em concordância de fase, tá? Então as ondas estão em fase, concordância de fase. Os comprimentos AC e CB valem respectivamente 10 metros. Então vamos lá. A até C, esse aqui, ó, 10 metros, beleza? Minha letrinha fica feia, né? E 7,5 metros o BC. Então aqui, 7,5 metros. E o som se propaga isotropicamente, quer dizer, a mesma velocidade para todos os lados, com velocidade de 340 metros por segundo. Faz tempo que eu estou gravando, ó. A memória do meu computador está baleada, o software não está funcionando bem. Vamos, amigo. Vamos, amigo. Bom, então vamos lá. Ó, a velocidade de 340, beleza? O que ele pede pra gente? Sendo assim, o menor valor de F acima de 1000 Hz, que Pedro justificaria a não audição do sinal por parte de Pedro, que justificaria, né, a não audição, é. Vamos por partes. A primeira coisa que a gente tem que fazer, determinar a diferença de marcha. Eu tenho duas fontes. As fontes são B e C, e o nosso observador está em A. Então eu preciso determinar a diferença de percurso entre C e A e entre B e A. Toda vez que a gente vai calcular isso, eu preciso determinar quanto uma onda andou a mais do que a outra. Bom, então eu preciso determinar quanto vale a hipotenusa desse triângulo aqui, ó, a distância de A até B. Isso aqui, a gente vai ter quase sempre um triângulo 3, 4, 5 para resolver. Como assim? Dá uma olhada aqui, ó. O 7,5 é 3 vezes 2,5, tá? Estou mostrando que é um triângulo pitagórico. Claro que a gente pode fazer o Pitágoras inteiro. O 10 é 4 vezes 2,5. Então eu tenho um triângulo 3, 4, a hipotenusa ela vai ser 5 vezes 2,5. Tá? Um triângulo 3, 4 e 5. Então essa hipotenusa aqui, ó, ela mede 12,5 metros. Ai, professor, como é que você fez isso? Gente, fiz um Pitágoras, só que em física é muito comum aparecer o triângulo 3, 4 e 5 ou 5, 12 e 13, tá? Os triângulos pitagóricos e os seus múltiplos. Então 3, 4, 5 multiplicados por 2,5, beleza? Ó, apagando aqui e ele não quer que eu apague. Bom, o que que rola? O nosso x1, então, é 12,5, a distância da fonte 1 até o observador A. E o x2 é 10. Vamos ver se ele vai deixar eu apagar agora. Aí, ó. Tem hora que ele cansa, coitado. O computador ele tem uma vaga lembrança, não é nem memória. Então tá aqui apagando. x1 é 12,5 e x2 é 10. Para a gente poder resolver esse problema, a gente tem que fazer a diferença de marcha. Então o ΔX, eu quero em preto. ΔX vai ser igual a K vezes lambda sobre 2, certo? Bom, o que ele pediu pra gente? Ele pediu a frequência. Então tem um segundo macete que a gente pode usar aqui, ó. Como V é igual a lambda vezes F, eu posso falar que o lambda é V dividido pela frequência. Lambda vai ser V dividido pela frequência. Tá difícil apagar as coisas aqui. Então, ó, a gente poderia reescrever a nossa expressão colocando assim, o ΔX é K sobre 2 vezes o lambda, que é V sobre F. Então, a gente vai usar a expressão dessa maneira, ó. A frequência F sozinha, tá, que eu vou passar para lá, é K
vezes V dividido por 2 vezes o ΔX. Essa expressão, ela vale a pena ser usada neste problema. Por quê? Eu isolei o que eu quero. A pergunta dele é quanto vale a frequência, tá bom? Quanto vale a frequência? K vezes V dividido por 2 ΔX. Bom, quem é o ΔX? O ΔX é a diferença do x1 menos o x2. É o quanto a onda emitida por uma fonte percorreu a mais do que a outra. Então, o ΔX, ó, 12,5 menos 10. ΔX vai dar 2,5. Bom, ΔX eu sei. A velocidade do som, ele deu pra gente, é 340 metros por segundo. A frequência a gente quer, a gente vai precisar saber quem é o K. Bom, o K, como ele falou de não ter ouvido o som, a interferência é destrutiva. Então o K é ímpar, já que essas ondas estão emitindo sons em fase. Tá, o K vai ser um número ímpar. Então o que rola pra gente? Ó? A frequência que a gente está procurando vai ser K, que multiplica 340 dividido por 2 vezes o ΔX, por 2 vezes 2,5. Então a frequência que a gente está procurando, ela vale K vezes 340 sobre 5. E é aqui que o povo dá uma pirada, tá? Geralmente quando eu dou aula pra galera disso aqui, eu vejo o pessoal maluco. Falou, professor, mas quem é o K? 340 dividido por 5 é 68. O K é um parâmetro. Existem vários pontos próximos dessas duas fontes onde a interferência vai ser destrutiva. Vários pontos e existem várias frequências que vão gerar nesse ponto interferência construtiva. Então o nosso K é um parâmetro. Que parâmetro que ele é? Ah, ele é um número ímpar. Então eu posso falar que o K vale 1? Posso. Se o K for 1, eu teria uma frequência igual a 1 vezes 68. Ué, 68 vezes 1 daria 68 Hz. Uma frequência de 68 Hz vai gerar interferência destrutiva aqui. Só que ele quer que essa frequência seja acima de 1000. Gente, então não pode ser 68. Então eu preciso de uma frequência maior. Vamos escolher um número ímpar ainda maior? Então vamos supor o seguinte, ó, que o meu K vale 11. Então a frequência 11 vezes 68. Ó, daria 680 mais 68. Então essa frequência, se eu usar o número 11, vai dar 680 mais 68, 700 e 7.000, na verdade, né? Não, é 680, é 68 vezes 11. Então vai dar 748 Hz. Ó, é uma outra interferência que vai gerar, é uma outra frequência, perdão, que vai gerar interferência destrutiva, mas ela não passa de 1000. Tá, então vamos achar mais uma frequência aqui, vamos procurar uma frequência a mais. Um outro número ímpar, qual? 11. Já foi, né? Perdão, eu vou colocar 15. Daria 15 vezes 68. Ô, professor, e eu tenho que sair chutando o número? Exatamente. Por quê? Porque eu não sei qual é o padrão do K. Quanto ele vale? É o número ímpar. Todas essas frequências geram interferências destrutivas. 15 vezes 68 daria 680 mais 340. Dá 1020 Hz. Bonitão. 1020 Hz passou de 1000. E a frequência anterior desse seria se a gente estivesse usando o K como 13, ó. 13 vezes 680, 13 vezes 68, daria 884. Então, das opções que a gente tem, a primeira delas, que gera uma interferência destrutiva acima de 1000 Hz, é 1020, que a gente vai ter na letra A. Beleza?
Ah, essa é a resposta dessa questão. Vamos passar para a próxima. A questão 4, ela já fala pra gente o seguinte, ó. Com o auxílio de dois estiletes de ponta fina, percutem-se rítmica e simultaneamente dois pontos A e B da superfície da água contida em um tanque. Provocam-se assim ondas de mesma frequência e amplitude, emitidas em fase, tá, ó, emitidas em fase, a partir de A e B. Então as nossas fontes são A, aqui ó, fonte, tá? Fonte A, fonte B. Beleza? J, M e K são pontos da superfície líquida que pertencem à direção X, X' na vertical, paralela à direção AB, distante 120 centímetros, tá aqui. O ponto M é equidistante de A e B. O ponto J fica em frente ao ponto A e o ponto K em frente ao ponto B. Nos pontos J e K são colocadas duas bolinhas de isopor, então desses pontos aqui, ó. E verifica-se que, embora estejam na região de propagação ondulatória, elas não oscilam, isto é, permanecem em repouso. Gente, por que permanecem em repouso se eu tenho ondas sendo geradas aqui? Porque a gente vai ter uma interferência destrutiva, beleza? Tá, vou marcar aqui, ó. A gente está falando de uma interferência destrutiva em J e K. Por isso que eles não oscilam. Certo? Continuando. Sendo AB igual a 50 centímetros, a distância B, né? E sabendo que os pontos J e K são os primeiros locais sobre X e X' a partir do ponto M em que se nota tal efeito, pode-se afirmar que o comprimento de onda, então ele perguntou lambda, das ondas que se propagam na superfície da água é... Vamos escolher um dos dois pontos e fazer a conta, tá? Se a gente escolher o ponto J ou escolher o ponto K, vai dar na mesma. Eu preciso determinar primeiro qual é a distância entre a fonte B e o ponto K. Mas eu também preciso determinar a distância, ó, o cachorro conversando com o cachorro do vizinho, entre a fonte, opa, A e o ponto K. Lembrando que isso aqui era para ser uma reta, tá? E essa distância a gente conhece. Lembra que eu falei sobre os triângulos para você? Em física, os triângulos que aparecem para nós, ou eles são os triângulos 3, 4 e 5, que apareceram na questão anterior, ou eles são os triângulos 5, 12 e 13, tá? 5, 12 e 13, ó. No caso aqui multiplicado por 10. 50, ângulo reto, 120, e a hipotenusa é 130. Então a gente vai pegar o x1, que é a distância da fonte até o ponto que eu estou estudando, eu escolhi o ponto K para fazer, e vou pegar o x2, que é 120. Para a gente resolver essa questão, a gente vai usar a diferença de marcha. O ΔX vai ser igual a K vezes lambda sobre 2. Ficou muito feio, tanto K quanto lambda. Vamos apagar e começar de novo. K vezes lambda sobre 2, certo? Bom, quem é o ΔX? O ΔX é x1 menos x2. O K é um parâmetro que a gente vai usar e o que a gente quer é o lambda. Então vamos isolar o lambda, deixar o lambda sozinho. Ó, 2 vezes ΔX é igual a K vezes lambda. Não é o lambda que eu quero? Então manda o ΔX dividindo. Lambda vai ser 2 vezes ΔX dividido por K. Bom, para eu saber o lambda, eu preciso saber o ΔX. E o ΔX a gente conhece, porque o ΔX é x1 menos x2. Então a gente está falando de 130 menos 120. Ué, 130 menos 120 dá um ΔX de 10 centímetros. Essa é a diferença de percurso que a gente vai ter. Bom, então o lambda vai ser, se a gente deixar em centímetro, a resposta vai sair em centímetro. 2 vezes 10 dividido por K. O lambda vai dar 20 dividido por K. Mas, professor, quem é o K? Gente, a interferência não é destrutiva? Ué, então o K é ímpar.
Fala para mim, que número ímpar que a gente colocaria aqui? A gente começa pelo primeiro. Ele falou, inclusive, que é o primeiro local onde a interferência é destrutiva. Ué, então coloca 1. Lambda, né, vou por aqui, ó, se o K for igual a 1. Tá? Se o K for igual a 1, lambda dá 20 dividido por 1. O lambda vai dar 20 centímetros. Via de regra, o que eu vejo é aluno inseguro com isso. Mas, professor, mas não podia ser 3? Gente, se o K fosse 3, ia dar 20 dividido por 3. Daria 6,7. Tem resposta? Não tem, ó. Menor é 10. Se o K fosse 5, que também daria interferência destrutiva, eu ia ter 20 dividido por 5, que é 4. O menor valor que a gente tem é 10. Ué, então, qualquer valor de K acima de 1 que eu coloque aqui, ímpar, vai dar a resposta que não tem no meu problema. Além dele ter pedido o primeiro local, tá? Ué, então a única resposta possível para a questão é o x, ou no caso o comprimento de onda, igual a 20. Fui risquei errado, vamos apagar. Alternativa C. Beleza? Então a história do K, não tenha medo. Atribui um valor para o K e se não der certo, atribui o seguinte, desde que seja coerente com a interferência construtiva ou destrutiva. Só vamos fazer a quinta questão e encerrar esse módulo. Essa questão 5, a gente vai discutir a possibilidade da interferência em ondas luminosas. E é muito comum aparecer problema desse tipo, que eu vou dar um exemplo, e no experimento de dupla fenda do Thomas Young. No experimento de dupla fenda do Thomas Young, ele faz a luz passar por uma fenda, bem pequenininha, e essa luz sofre uma difração, ou seja, ela contorna a fenda. Ao passar pela fenda, ela se espalha, vamos dizer assim. E aí, essa luz, que ao se espalhar, vai passar por mais 2 pequenas fendas, tá? Que não estão alinhadas com a primeira. E também vai sofrer de novo 2 difrações. Cada uma dessas fendas, então, se comporta como uma fonte de luz. E elas vão produzir interferências construtivas e destrutivas que vão aparecer num anteparo, tendo pontos de interferência construtiva em que brilham mais e pontos na interferência destrutiva que vão brilhar menos. Um padrão de franja. Então é muito comum aparecer esse tipo de problema, experiência de Thomas Young dupla fenda. Ela comprova que a luz tem um comportamento de ondas, né, ondulatório, ao difratar e realizar interferência com esse padrão de franjas. Outro fenômeno que a gente tem, que é comum de interferência em ondas luminosas, é quando a gente tem a água, uma poça de água com óleo, tá? Uma bolha de sabão, por exemplo, que você vai ter a formação do que parece ser um arco-íris, parece algumas cores que ficam diferentes ali. Né? O meu filho Henrique, ele gosta de falar que tem um arco-íris ali. Na verdade, não tem um arco-íris. O que você tem é que a luz, ela é refletida, por exemplo, nessa película de óleo que está sobre a água, parte dela reflete direto na interface a óleo, e a outra parte vai refletir depois de penetrar no óleo. Ela bate lá dentro, reflete e volta. Então, a parte da onda que passou para dentro, que refratou para dentro da bolha e depois refletiu, ela percorre uma distância maior. Se ela percorre uma distância maior, a gente tem uma diferença de marcha, uma diferença de percurso, o mesmo ΔX que a gente tinha discutido antes. E isso vai gerar para a gente pontos onde a interferência pode ser construtiva e destrutiva para algumas frequências, para alguns comprimentos de onda. Então a gente vai ter algumas cores que vão ter maior nitidez, que vão ter um reforço, vamos dizer assim, tá? Uma interferência construtiva, e outras que vão se anular, que vão ter interferência construtiva. E isso gera esse padrão de cores. Essa questão da FUVEST do ano passado, da borboleta, fala disso. Ó. O fenômeno físico conhecido como iridescência ocorre nas asas de certas espécies de borboletas e caracteriza-se pela variação de cores de acordo com o ângulo de observação. Tá? De acordo com o ângulo, você vai ter as diferentes comprimentos de onda que vão chegar, gerando interferência construtiva e destrutiva no seu olho. A existência de faixas coloridas na superfície das asas da borboleta ocorre devido a diferentes formas de superposição. Olha lá, ó. Superposição, a gente está falando de quem? De interferência. A interferência é definida por isso, quando as duas ondas se sobrepõem, entre raios refletidos por uma fina camada de substância transparente existente na superfície das asas. Então uma parte vai refletir e outra parte vai passar. Mesmo que a gente não soubesse isso, essas duas coisas dão dicas para nós. Superposição, interferência e reflexão.
Os fenômenos físicos diretamente relacionados com a iridescência são dilatação e reflexão. Gente, dilatação? Né? Nada a ver. Interferência e dilatação. Nada a ver dilatação. Dissipação. Tá? Dissipação, o que é isso? É quando se espalha, né? Se dissipa para o ambiente. Não tem nada a ver. Difração. A difração é quando a luz contorna um obstáculo. A gente não está falando de difração. Convecção. Lindo, convecção, tanto quanto dilatação, são fenômenos térmicos. Tá? Não tem nada a ver. Letra E. Reflexão, refletidos, reflexão e interferência. A interferência ocorre por conta da superposição, naquele instante em que as duas ondas, né, que as duas cristas ou os dois vales estão se encontrando, dividindo o mesmo espaço. Beleza? Então aqui foi esse módulo número 27, né? Esse módulo foi o módulo 27. Abraço e até mais.